WA. É com muito prazer que nós estamos recebendo aqui hoje em nossos estúdios aqui da WA. Estamos recebendo aqui a Vera Lúcia de Freitas Rosa, né? Ela que é pedagoga e sociopsicóloga, atualmente é instrutora pedagógica da Guarda Mirim de Iturama, que vai estar falando hoje de um tema muito importante a partir desse momento, né? Vamos estar falando aqui do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Vera Lúcia, primeiramente, bom dia, é um prazer ter você aqui com a gente na WA. Bom dia aos seus ouvintes, é um prazer estar aqui. Fala pra gente então, a gente começa já com a pergunta, né? O que é o trabalho infantil? O trabalho infantil é todo trabalho para menores de 16 anos, exceto como aprendiz, né, que é garantido por lei, que aí a partir dos 14 anos. Certo. A gente tem uns dados aqui com relação a isso, ao trabalho, né? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2019, 1.800.000 pessoas de 5 a 17 anos trabalhavam no Brasil. Levantamento do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, verificou que na pandemia o trabalho infantil cresceu 26%, o que ultrapassa os 2.200.000 crianças e adolescentes nessa situação. Quais as consequências disso para o futuro da nação? Então, as consequências são drásticas. O trabalho infantil ainda é uma realidade muito grande no nosso país. Tem muitas crianças que trabalham com tenra idade, 7, 8, 9 anos. E as consequências é cada vez pior, porque assim, a criança, quando ela começa a trabalhar tão jovem, ela acaba saindo da escola. Então ela não tem educação. E sabemos que educação é o grande alicerce para você ter bons profissionais no futuro. Então, quanto mais nova a criança começa a trabalhar, mais difícil será para ela continuar os estudos. Então, isso é muito preocupante ainda, porque são milhões de crianças, né, que trabalham, infelizmente. Vera, a gente sabe que a legislação proíbe o trabalho infantil, né? Mas a realidade é outra. Por que isso acontece? É um problema global, porque assim, essa criança acaba tendo que trabalhar, por quê? Porque a família é carente. Certo. Porque a família não consegue ter condição de dar o necessário para essa criança, né, se desenvolver. Então essa criança muitas vezes ela tem que trabalhar para ajudar no sustento da casa, porque os pais é um ciclo vicioso, né? Porque os pais não estudaram, começaram a trabalhar cedo e isso acaba sendo muitas vezes naturalizado. Então fica essa bola de neve. Então a criança começa a trabalhar, abandona a escola, não tem profissionalização, acontece que vai ter sempre serviços que não seja necessário. A gente precisa de determinadas funções, né? Mas a criança acaba sendo explorada muito cedo e ela não tem nenhuma perspectiva de mudança na sua vida sem estar se desenvolvendo como deveria, como criança, para depois se tornar uma adolescente, um jovem, chegar na vida adulta, né, já todo formado, já capacitado. Nessa afirmação, Vera, que as crianças antigamente trabalhavam também para ajudar os pais, né, como você afirmou, o trabalho infantil sempre foi considerado uma violação dos direitos? Não. A criança é muito recente, a criança vista como um ser, né, um ser humano, um ser de direito. Há muitos anos atrás, as crianças já começavam a trabalhar em chão de fábrica, com 7, 8, 9 anos. Em 1891 foi a primeira lei que proibiu esse trabalho de crianças dessa tenra idade trabalhar nas fábricas. E aí, a partir de então, foi um processo que foi evoluindo muito devagar, porque 1891 teve depois algumas outras leis,
E aí só com a nossa Constituição, em 1988, que aí teve um outro olhar para a criança. E daí surgiu as leis. Então aí nós temos o ECA, que já está uma jovem madura, né? Está com 31 anos, 32 anos, o ECA. A gente tem a Lei do Jovem Aprendiz, que tem 22 anos. Então, somente agora que a gente começa a ter um outro olhar para a criança e preocupar e criar leis que protegem a infância e a juventude. Então, esse combate, né, tem pouco tempo, né? 1891 fez em 91 100 anos, então, né, em 91 e 1988 foi a nossa Constituição, então pouquíssimo tempo e tem esse trabalho contra esse combate, né, esse combate com relação a todos esses anos, né, ao trabalho das crianças que antigamente faziam. Existiam também esse trabalho de ajudar os pais, quando, né, bem recente ainda, viu, Elbert? Bem recente ainda, principalmente em lugares vulneráveis, né? Sim. Que as pessoas, que os filhos ajudam os pais no trabalho, não só no campo, mas também na cidade. É bem difícil mesmo. Uma coisa é a criança ajudar em casa, ajudar a família nos trabalhos domésticos. Isso é bom, isso é necessário, né? A criança já levanta, já ensina ela que tem que arrumar a cama, dobrar as cobertas, enfim, aí ajuda a varrer, a tirar um lixo. Isso é um trabalho da família, né? Lava a louça, o outro enxuga. Então, isso é necessário. O que não pode é a criança ter a responsabilidade de um adulto, que muitas vezes isso acontece. Então, são mães, são pais, muitas vezes são mães solo, são mães sozinha, que precisa trabalhar, e aí ela tem mais filhos, e aí a mais velha já fica e assume a responsabilidade de adulto. Isso é muito problemático quando a situação é dessa maneira. No caso, quando é uma ajuda, que é colaboração, que é para o aprendizado, isso é normal, né? Da gente trabalhar com a criança dessa maneira, para quê? Para que ela vá aprendendo a ter responsabilidade, aprender a dinâmica da família, né? Colaboração, compartilhar as tarefas. E isso é extremamente importante. Não pode assumir a responsabilidade, como se ela tivesse toda a obrigação disso. Até deixar de estudar para poder trabalhar também é difícil. Sim, complicado, né? E é uma das coisas, assim, eu estou na guarda, né, recente, tem menos de 2 meses que eu cheguei, e uma das coisas que eu percebi de jovens que acabam saindo da guarda, muitas vezes é isso, porque ele já estuda, e aí ele precisa ajudar de uma maneira bem firme ali nas coisas da casa. Então ele não dá conta de estudar, arrumar a casa e ir para a guarda. Então ele acaba abandonando a guarda também. Então isso é um caso assim. A gente compreende a família, porque também a família, muitas vezes, a mãe precisa sair para trabalhar, o pai precisa sair para trabalhar. Não tem um ganho, não consegue conseguir uma pessoa que ajuda nas tarefas, ou não consegue uma outra pessoa que fique com essas crianças. Então, o problema é sempre assim, é mais social e mais fundo do que a gente imagina. Correto. Vera, e como os nossos ouvintes podem, então, estar identificando, né? Identificando as situações de trabalho infantil, e caso identifique, o que eles podem estar fazendo? Então, o trabalho infantil, ele pode ser em empresas, pode ser por pessoas, pode ser na própria casa. Então, se a gente percebe que essa criança, ela tem que assumir uma responsabilidade de adulto, então isso é um trabalho infantil. Então, é procurar os órgãos públicos, tá? Ministério Público, Ministério do Trabalho, mas o que a gente tem mais próximo de nós é o Conselho Tutelar. Aciona o Conselho, chama o Conselho, é possível fazer denúncia anônima, né? Então, você comunica, né, que você tem essa percepção, que aí os conselheiros vão até
essa família, verificar direitinho o que está acontecendo e encaminhar, né, para o que precisa. Então, vai para assistência, faz um acompanhamento. Então, a gente tem que cercar desse cuidado com essa criança que está no trabalho infantil. Vamos falar agora sobre a Guarda Mirim. Vamos falar como ela contribui ao combate ao trabalho infantil. Então, a Guarda Mirim é um trabalho muito interessante que faz com os jovens. Nós trabalhamos com jovens de 14 até 24 anos. Fazemos um curso de formação, onde a gente vai ensinar sobre o que é uma empresa, o que é o trabalho, as leis, direitos e deveres, né? Temos uma vertente puxada para o militar, então a gente tem hierarquia, a gente tem todo um processo que eles precisam estar subordinados a um superior, ter essa questão de respeito. Então tem todo esse trabalho que a gente faz com o jovem. E a partir do momento que ele termina o curso de formação, ele está apto para ser encaminhado para o mercado de trabalho. E trabalhamos com a lei do jovem aprendiz, que é a partir dos 14 anos. Então, se a criança tem menos, tem que aguardar. Tem que esperar completar 14 anos para fazer o curso. Então, a gente faz um trabalho social muito bem feito com o jovem, para que ele consiga ser encaminhado para o mercado de trabalho já com uma base, sabe, com uma estrutura. E sem contar que a gente torna-se um apoio para ele, um referencial. Onde ele tem uma dificuldade, tem alguma situação, ele nos procura também. Quando o jovem é encaminhado para o mercado de trabalho como jovem aprendiz, ele trabalha 4 dias na empresa e 1 dia conosco. Então, a gente continua esse processo de formação. Então, ele faz o curso inicial e depois a gente continua acompanhando ele semanalmente, né, passando conteúdo, passando informações, né, mostrando a realidade e formando ele com conceitos, com aulas práticas. Então, é um trabalho muito bem feito e muito agradável de se trabalhar com os nossos jovens. Quem está nos acompanhando, né? Quem ficou interessado, no caso, no trabalho da Guarda Mirim, como fazer, né? Como ser um Guarda Mirim, né? E também ser uma empresa empregadora também deles. Como que procede? Isso, a gente precisa de todo o apoio da sociedade. Então, a pessoa que se interessou pela Guarda Mirim, quem quer mandar o seu filho, um jovem que ouviu e falou, poxa, que legal. Porque acontece muito. O jovem chega nessa idade e ele fica doido para começar a trabalhar, para ter seu dinheirinho, para comprar suas coisas. E aí ele vê um lugar que vai o acolher e prepará-lo e depois encaminhá-lo. Então, a gente precisa, né, que esse jovem venha até nós, será muito bem recebido, né, faremos todo o preparo dele, e precisamos do outro lado, a gente precisa que as empresas também nos procurem para ser uma parceira, para que ela aceite pegar esse jovem aprendiz. A gente tem 2 modalidades de contratação, tem como jovem aprendiz e como adolescente trabalhador. Jovem aprendiz é a partir de 14 anos e o adolescente trabalhador a partir de 16. A diferença entre eles é carga horária. O adolescente trabalhador, ele pode trabalhar até as 44 horas. Então, a gente tem contrato de menos de 30 horas, de 30 horas e de 44. Então, mas ao mesmo tempo, mesmo ele trabalhando, a gente está ali, a gente é um apoio. Então, precisa de alguma coisa, a gente está ali. E a Guarda, ela é uma instituição sem fins lucrativos, né? Então, toda a contratação é nossa. Então, a responsabilidade é nossa. Né? Ele vai terceirizado para a empresa.
Então, a gente agradece muito, a gente já tem alguns parceiros, mas a ideia é a gente formar cada vez mais jovens, então a gente precisa que essas empresas também abram as portas para dar emprego para esses jovens. E a gente estava conversando, muitas das vezes o jovem ainda tem não está definido o que ele gostaria de ser no futuro, né? E com essa oportunidade de trabalho através aí da guarda, né, das empresas, pode ser que desperte nele aí uma vocação de profissão, né, Vera? Sim, a gente vai trabalhando, né, o jovem, a gente já vai dando responsabilidades para eles. Eu tenho trabalhado com oficinas, a gente tem palestras, então tem várias possibilidades que a gente vai mostrando para esse jovem. E eu falo muito para eles que eles estão numa fase de descoberta. E às vezes a gente, eu acho que eu quero isso. E de repente você pode descobrir uma outra coisa, né? Uma outra profissão, ter um olhar diferente para algo que você nem imaginava. Então, é muito gratificante, né, poder trabalhar com esse vislumbre, né, que eles começam a ter a partir do momento que está ali conosco. Maravilha. E como chegar até a Guarda Mirim aqui de Iturama? Onde fica? Um contato que a pessoa deseja falar com vocês? Nós estamos ali na Vila Olímpica. A gente tem uma sala de administrativo lá e a gente usa todas as dependências lá do CTT. Certo. E é muito bacana, a gente agradece imensamente esse acolhimento, né, ali no CTT. A gente tem as salas maiores, a gente tem toda uma infraestrutura de TV para poder passar o vídeo, para poder mostrar documentários. Então a gente tem um bom local para a gente trabalhar com os jovens. Então a gente está ali na Guarda Mirim, Rua Armando Fratari, 867. A gente tem as redes sociais, a gente tem Facebook e tem Instagram. Sigam a gente, @guardamirim. Guarda Mirim Iturama. Guarda Mirim Iturama. Pesquisou lá Guarda Mirim Iturama, já vai surgir lá no Instagram. Isso, aí lá a gente está sempre colocando as nossas atividades, né? Toda semana a gente faz algo bacana, algo agradável. Eu procuro, assim, semana passada foi Dia do Meio Ambiente, a gente fez uma ação de bicicleta. Eu trabalhei com eles falando sobre emprego, entrevista, currículo. Aí eu fiz uma oficina, como se fosse realmente um processo seletivo. Bacana. Foi muito bacana. Então, assim, a gente sempre está fazendo algo diferente, atrativo, porque, afinal de contas, a gente também está trabalhando com jovens. Então, eu como pedagoga, a minha experiência eu tenho trazido toda para cá. Porque não basta só você chegar lá, botar um vídeo e falar. Não, a gente tem que mostrar mais assim, mais no concreto, certo, o que é possível fazer. Estamos com vários projetos encaminhados. Agora, esse mês, a gente está com o projeto do meio ambiente. A gente, esse mês também dá um start, a gente vai montar uma biblioteca lá. Eu doei o meu acervo pessoal para lá, porque muitos jovens gostam de ler. Falei, então vamos ter eu tenho o meu acervo e conhecimento é para ser compartilhado. Então eu estou levando para lá. Essa semana a gente inaugura a biblioteca. Por quê? Eu sempre falo para eles, a gente só aprende lendo, a gente aprende vendo canais. Hoje em dia, com a internet, é muito diferente da nossa época, né? A gente não tinha nada. É verdade. A gente, se quisesse, até na biblioteca, eu levei uns livros da Barça, aí mostrei para eles não sabiam o que era. Eu falei, olha, isso aqui é nosso Google. A gente tinha que pesquisar, chegava aqui, pegava o livrão, saía procurando o que a gente queria. Hoje, com a internet, existe uma infinidade de cursos bacanas, uma infinidade de canais no YouTube, né, que são bons. Então, eu estou até montando um material para compartilhar com eles de tudo que é interessante, que é bacana, sites bem recomendados, que vale muito a pena. Para quê? Para que eles tenham
conhecimento. Eu falo muito para eles. Eu falo, olha, depois que vocês falar que não sabe, porque falar eu falei. Agora, a gente também não vai guardar tudo na cabeça. Ser inteligente é o seguinte, a gente precisa saber onde buscar a informação. E os jovens hoje têm toda essa possibilidade. Ô Vera, quantos jovens hoje que estão na guarda? Olha, no curso de formação, a gente está com 29 alunos. A gente já tem outros alunos que já formaram. Então, em torno, a gente tem hoje cerca de 50 guardas mirins na cidade. A gente tem em torno disso. A gente já tem aí um número ainda muito pequeno de jovens trabalhando, mas a gente está com, acho que é 22, alguma coisa assim, jovens que estão trabalhando. Então, a gente precisa de mais vagas de emprego para acolher esse jovem, dar essa oportunidade do primeiro emprego. Os empresários que estão nos acompanhando, né, que procure dar essa oportunidade a eles, né, Vera? Isso, é muito bem-vindo, né? Sempre o pessoal procura pela gente, então a gente fica muito satisfeito. Né? E estamos aí para bem servir. Né? Cheguei recente, estou gostando muito do trabalho, estou gostando muito da oportunidade de trabalhar com jovens, porque é algo que eu acredito. Sim. A gente só muda o mundo se a gente dá apoio para crianças e adultos. Com certeza. Ariel, mais alguma pergunta? Vamos só agradecer a presença, né? Foi esclarecedor, né? Hoje que é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, agradecer e parabenizar, né, pelo trabalho da Guarda Mirim aqui em Turama, que realmente mostra o jeito certo, né, de inserir os jovens aí no mercado de trabalho. Sim, eu agradeço a oportunidade de falar ao público. É necessário, eu acho que a Guarda, ela retomou, né, ela durante muitos anos foi presente aqui, depois ela ficou um tempo sem, já tem cerca de um pouco mais de um ano, né, que retomou. A gente trabalha em conjunto com o Frutal é nossa base, nós estamos replicando o que eles conseguiram fazer lá. Eles estão comemorando, né, amanhã até a gente vai para lá, é uma festividade, eles estão comemorando 15 anos de trabalho ininterruptos. Bacana. Frutal hoje tem mais de 300 jovens empregados pela Guarda Mirim. Então, a gente tem muito trabalho pela frente, porque a gente não tem nem 10% do que eles têm. Mas eu estou muito confiante que é possível fazer um bom trabalho, é possível desenvolver o jovem, é possível a gente conseguir pegar mais jovens, ter a possibilidade de dar um pouco de esperança, dar uma estrutura e conseguir mudar esse jovem. Esse jovem que podia ir para um caminho que não é bom, ele pode ir para a Guarda e aprender um caminho que é bom. Muito bem. A gente agradece a você, Vera, pela vinda aqui no estúdio. E conte sempre com a WA, com a nossa rádio, com o nosso portal de notícias. Aquilo que você falou, olha, isso dá certo publicar, né? A gente está aqui à disposição. Tá? Somos parceiros aí da Guarda. Agradeço imensamente. Então, assim, a gente está fazendo os nossos projetos, os nossos eventos. Então, trarei sim, porque eu acho que é preciso a comunidade saber o que está acontecendo, conhecer nosso trabalho, a seriedade com a qual nós trabalhamos e poder crescer. Sim. Né, fazendo um bom trabalho, esses jovens, né, que são agora os primeiros, né, então a gente, através deles, começa a espelhar, né, e outros jovens começam a olhar e falar, poxa, é legal, é bacana, né, e tem uma parte aqui que é bem assim, né, que a gente tem que seguir, mas faz parte, eu falo muito para eles, eu falo, seguir regras, ter obrigações, faz parte da vida adulta. Bem-vindos. Vocês estão virando adultos. Então, a gente vai crescendo e a responsabilidade ela vai chegando. Vai chegando. As obrigações vão chegando. Então, sinto muito, né? Porque é uma realidade.
Esse choque de realidade é necessário. Só que eu falo muito para eles, a gente pode trabalhar feliz. A gente pode estar num lugar que a gente tem as coisas para fazer, mas que a gente está feliz. Então eu procuro sempre mostrar para eles que é possível a gente trabalhar, fazer um bom trabalho, ter seriedade, mas ser feliz, trabalhar sorrindo. Maravilha. Obrigado, viu, Vera, pela vinda aqui nos estúdios, né, bater esse papo, e aqui as portas estão sempre abertas para você e para a Guarda Mirim. Obrigada. Fica o convite para você ir lá na Vila Olímpica nos conhecer, nas nossas dependências, conhecer nosso trabalho, todo dia na parte da tarde, né? Eu trabalho o dia todo e na parte da tarde é que a gente tem as aulas. Então, de segunda a sexta, todos os dias à tarde, eu estou com jovens trabalhando. Maravilha. A gente vai lá fazer uma visita e conhecer, né, os jovens, né? Com o maior prazer, viu, Vera? Muito obrigado pela sua vinda aqui. Algo mais que você queira estar acrescentando? Fique à vontade. Eu só quero agradecer, né, agradecer a oportunidade que foi dada a mim para desenvolver esse trabalho e falar a toda a comunidade da cidade de Iturama, né, a porta da Guarda está aberta, então as pessoas precisando da gente pode nos procurar, as outras instituições da cidade, né, que a gente tem várias instituições, se precisar, né, pode nos procurar, talvez não seja nem para a contratação, mas para um voluntariado, que isso também a gente procura ensinar aos nossos jovens, a importância de você se engajar em causas sociais e você trabalhar como voluntário. Nem sempre a gente trabalha por dinheiro, às vezes a gente trabalha por amor ao próximo. Ok, muito obrigado a você pela vinda e parabéns aí pelo trabalho frente à Guarda Mirim. Obrigada. Nós conversamos então com a instrutora pedagógica, né, da Guarda Mirim de Iturama, Vera Lúcia Freitas Rosa.